está iniciando. Bom. Pronto, vamos lá. Pronto. Então, vamos fechar os nossos olhinhos para nos concentrarmos melhor. E vamos elevar o nosso pensamento ao alto. E vamos pedir assim, vamos rogar que nesta noite os nossos irmãozinhos, que são os administradores espirituais desse estudo, estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, nos assistindo, nos auxiliando, para que nós possamos aproveitar esse estudo da melhor maneira possível, assimilando os conhecimentos, fazendo perguntas sobre o assunto, não deixando passar dúvidas do estudo do Livro dos Espíritos, esse livro tão importante para a nossa doutrina. Que esses mesmos administradores amparem também nesta noite todos os nossos queridos irmãos que gostariam de estar conosco neste momento, mas que por motivos diversos não puderam estar assistindo o estudo neste momento, mas que mais tarde terão a possibilidade de ouvir o estudo na gravação. Que a paz esteja conosco nesta noite e que seja prestada assistência a todos aqueles que neste momento estão passando por algum tipo de aflição ou de necessidade, seja física, financeira, emocional, espiritual. Todos sendo agraciados e abençoados pela divina misericórdia do Pai Celestial, que não desampara seus filhos em momento algum. Às vezes temos dificuldade para entender a misericórdia divina, mas aos poucos nós vamos entendendo. Vamos estudar muito, para que nós possamos entender cada vez mais as leis divinas e as mensagens do Mestre Jesus. Graças a Deus, que a paz se faça nesse estudo, que se faça em nossos caminhos, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, viva Jesus. Perdi só a oração. Graças a Deus. Graças a Deus. Será de até 6 meses. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Consuelo. Lourdes. Boa noite, Consuelo. Dona Luz, boa noite, Boa Consuelo. noite, gente. Boa noite. Boa noite, a Fran, Elisa. Não sei quem está aí, que eu estou sem. Boa noite. Consuelo, Boa noite, Consuelo. você entra atrasado só Boa para noite, fazer a Cláudia. prece, né, Consuelo? Ah, não, eu estava vendo o jornal, me perdi aqui. Ainda responde, cara. Estou sacaneando, ela ainda responde. Ai, ai. É brincadeira, Consuelo. Não leve a sério. Às vezes é assim. Para fugir, eu fico com vergonha porque está gravando. Ah, que isso. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 436. Né? Isso. Uma pergunta, como sempre, como todas, interessante. Né? Vamos lá. Vamos lá? Viviane ainda não voltou, então É. ele está montando o computador. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Nós estamos na pergunta 436, que começa assim. O sonâmbulo vê a distância. Vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está sua alma? Boa pergunta. Exato. Digamos que a Elisa, né? Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite Boa a noite. todos que estão presentes. Boa noite. Digamos que a Elisa está deitada no sofá, vendo Faustão, como aquilo é um programa excelente, entendeu? Acontece com ela o que normalmente aconteceria com qualquer um. Dormiu. Ó. Dorme. De repente ela acha que está em Tóquio, lá no Japão. Tá vendo lá aquele monte de japonês, kikirikiki, né?
vendo aqueles negócios, aqueles escritos japonês, e se certifica, está em Tóquio. Né? Então, ela dormiu, emancipou-se da alma, e a pergunta que Kardec está fazendo aos espíritos é essa aí. Ela está vendo Tóquio, deitada no sofá, ela preferiu ver Tóquio que ver Faustão, olha só que coisa, né? Ou o espírita que está lá em Tóquio? Essa é a pergunta dos espíritos, do Kardec aos espíritos. Tá? E essa pergunta, ela já foi respondida lá atrás, lá atrás. Alguém se lembra qual o número da pergunta que responde essa pergunta? Está bem no início do livro. No início do livro. Uhum. A Viviane voltou. Pergunta 89, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá na 89. Espera aí, estou quase lá. Uhum. Cheguei, não. Passei. 89. Isso. É 89 mesmo? É, 89. Tá. Então vamos lá. Pergunta 89 do Livro dos Espíritos. Nós só estamos nessa pergunta para responder a 436, tá? Alguém aí já. Bom, todo mundo já achou, né? Todo mundo já achou a pergunta? Já. Ninguém respondeu não? Vamos embora. Então, pergunta 89. Eu posso ler de novo a 436? Pode. O sonâmbulo vê a distância. Vê do ponto em que se acha o seu corpo ou em que está a sua alma? Tá? Então, aí a gente vai usar... A Elisa no sofá foi o exemplo, tá? Dormindo. Então, a gente vai usar a 89 para esclarecer a 436. Então, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Bom, eu, espírito desencarnado, tá? Quero ir lá em São Paulo. Eu gasto algum tempo para ir em São Paulo? Como é que é isso aí? Como é que isso funciona? Tá? Vamos lá. A resposta. Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Bom, a resposta foi muito interessante, com a rapidez do pensamento. E como é que nós podemos calcular essa velocidade? Nós não temos meio de calcular. O pensamento é muito mais rápido do que tudo que nós temos ideia. Nós não nos damos conta disso. Tá? O pensamento anula o tempo. Opa, daqui a pouco nós vamos ler a 90 para entender isso. Bom, já entendemos que o espírito, para percorrer o espaço, gasta algum tempo, mas esse tempo é com a rapidez do pensamento. Bom, isso foi uma resposta para, didaticamente, a gente criar alguma compreensão. Mas a letra A é o que nos interessa. Tá, então vamos lá. Letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Agora lê a 436 de novo, Elisa, faz favor. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que em que está a sua alma? Então, está perguntando se quem está vendo algum lugar ou algo. Tá? A Elisa está vendo Tóquio, é o corpo da Elisa está deitado no sofá, que desistiu de ver Faustão, que está vendo Tóquio, ou o espírito da Elisa emancipou-se e está em Tóquio. Tá? Então, está se perguntando aqui, o pensamento não é a própria alma que se transforma? Tem muito a ver com essa questão da emancipação. O espírito está livre, tá solto. Não é o pensamento, o espírito, pensamento que está em Tóquio? Vamos ler a resposta, nós vamos entender. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. Pensamento é um atributo. Sim. Por isso que Jesus nos fala, onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Quando eu estou pensando em algo, em algum lugar,
eu posso não sentir porque eu estou muito preso à matéria, mas minha alma está lá, meu coração está lá. O meu tesouro está lá, que geralmente eu penso somente coisas que eu gosto. Então, o que acontece? Quando eu penso, tá? Eu vou lá. No caso da emancipação da alma, o espírito, quando pensa, eu vou a Tóquio, ele vai lá. Tá? Ele está, a alma, o espírito, a alma, está junto com o pensamento. Essa é a resposta que vai estar lá na 436. Mas antes disso, a gente vai voltar um pouquinho nessa questão aí, pela pergunta 90. Está dando para entender, gente? Pensou, está lá. Emancipado do corpo, o espírito vai aonde o pensamento vai. Tá? Já sabemos a resposta da pergunta 436. Certo? Quem vê o corpo é a alma. Está dando para entender, gente? Ou enrolou o meu campo? Está dando para Responda. entender. Pelo menos para mim, está dando para entender. Está dando para entender? O pensamento, Eu tô a alma entendendo. tá junto. O espírito está junto. Tá? Nós não sentimos porque nós estamos encarnados. Mas quando nós estamos emancipados do corpo, que é justamente essa questão que nós estamos estudando, sonambulismo, nós estamos sonhando, tá? Aonde o pensamento for, a alma está livre e vai junto. Mas sabendo que o pensamento não é a alma, que ele faz questão de falar aqui. O pensamento é um atributo da alma, da mente, tá? Da nossa mente. Tá? Vamos ler agora a 90. Boa noite, prima. A 90 para a gente também entender mais ou menos como essa questão da alma se transportar. Tá? Que é essa questão o sonâmbulo, né? A pessoa está dormindo, o espírito está liberto. Né? A gente vai entender que essa questão da alma se transportar, né? Vai nos falar aqui que é de dois modos. Vamos lá, vamos ler. O espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Bom, a pergunta aí é o seguinte: quando está falando agora de um ser desencarnado, mas quando nós estamos no estado de emancipado do corpo, nós somos quase que desencarnados, certo? Só estamos ligados ali ao corpo físico, que realmente vai nos tolir de várias coisas, não, de certa forma, nós estamos presos, né? Mas quando o espírito sai do Rio para São Paulo, foi o nosso primeiro papo, um espírito, desculpa, ele tem consciência de como ele vai, se ele vai pegar o ônibus ali, o Viação Cometa, né? Vai de avião, vai de navio, vai nadando, vai andando. Como é que ele vai se transportar? Essa é a pergunta. Como ele se transporta? Tá? Aí a resposta. Dá-se uma Bom, coisa e outra. Desculpa. Deixa eu falar. Ele pode. Alguém com o microfone. Ele pode ter noção dessa distância? Ou isso Pô, derrubei pode. a Cláudia sem querer. Hã? Derrubei a Cláudia sem querer. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Então, Elisa, olha só o que acontece. Elisa, gente, o que acontece? O espírito se transforma vendo o que está acontecendo, vai daqui a São Paulo vendo, subiu a Serra das Araras, rodovia Presidente Dutra, ou isso pode acontecer instantaneamente. Tá? Então, a pergunta é essa. O espírito tem consciência como ele consegue se transportar? Aí ela voltou aí. Uhum. Desculpe, Cláudia, desculpe. Vamos lá. Tá. A resposta. Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Ou mas seja, também... olha só, ele pode ir daqui a São Paulo olhando, igual eu falei, olhando a paisagem. Tá?
Mas, vai, Elisa. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. Bom, se for um espírito evoluído, ele não vai daqui a São Paulo olhando nada, olhando tal. Ele instantaneamente está lá, pela rapidez do pensamento. Por isso que quando nós dormimos e saímos do corpo, nós vamos longe mesmo, não é perto não. Nós vamos em lugares que nós nem imaginamos. Nem todo mundo. Porque nós, como não estamos conscientes, né, geralmente nós nem sabemos, na maioria dos casos, lógico que tem gente que sabe que está dormindo, que é um sonho, mas na maioria dos casos nem sabe disso, tá? Segue o seu, assim, digamos, como é um espírito, segue o normal do espírito, que é essa rapidez do pensamento. Pensou, já está lá. Afrânio, Foi. essa semana eu sonhei que vi meu irmão e abracei ele forte. Ele está morando no Canadá. Uhum. Eu já não o vejo mais de 3 anos. Aí eu abracei. Eu até passei um zap para ele hoje. Falei com ele: Nossa, tá tudo bem com você? Eu estou tão feliz. Sonhei que estava te abraçando, que estava tudo bem. Mas eu ainda estou com o teu sorriso no meu rosto. Mas foi um sonho. Eu não me lembro o que eu sonhei. Eu só me lembro de olhar para ele, ir até ele e abraçá-lo. Isso. Mas isso é porque eu sonhei e não me lembro do sonho, Não. ou porque eu só fui realmente lá para abraçá-lo. Eu lembro que eu estava tipo em algum lugar, assim, tipo uma casa grande, não me lembro. Um lugar claro, assim, como se fosse uma casa grande. Olhava para ele e falei assim: ele chegou. E ia lá e não falava com ele, eu só abraçava. Eu não falei com ele, eu só abracei. Veja bem, você pode ter ido lá ou ele vindo aqui. Ah, tá. Tá? Ou se encontrar em algum lugar em comum acordo com os seus mentores, programaram esse encontro em algum lugar. Mas, de acordo com a nossa resposta, a nossa pergunta, vamos colocar que você tenha ido no Canadá. Para ir no Canadá são quantas horas de avião? Acho que são mais de 12, eu acho, se eu não me engano. Por aí mesmo. Entendeu bem? Então, para o pensamento não existe a palavra tempo. Não existe a palavra espaço. Pensou, está lá. Nós temos dificuldade de compreender isso, porque nós estamos na carne e a nossa referência é o tempo. Tá? Nossa referência é o tempo. Se não houver tempo, não há espaço. Se não houver espaço, não há... Nós precisamos percorrer esse espaço com esse tempo. Nós estamos digamos, como é que fala, na terceira dimensão. Quando a quarta dimensão já foge alguma coisa da nossa capacidade de pensar. E de entender, desculpa, pensar não, de entender. Então, veja bem, supondo que realmente você foi ao Canadá, tá? Você foi como espírito. Olha como foi rápido isso. E deve ter acontecido, Consuelo, N coisas, porque, por causa dessa questão do tempo que não existe para o espírito. Eu li um livro, que eu não sei onde ele está, um livro muito interessante. E é o mesmo escritor do Santos Dumont, aquele livro, o Ícaro Redimido. Eu esqueci o nome do livro, esqueci o nome do... Mas ele fala que ele ganhou uma viagem, o espírito, que tem lá no livro do Ícaro Redimido, que é o Santos Dumont, ele ganhou de presente um prêmio à viagem, mas só podia ficar lá algumas horas nesse local, que era um plano bem mais evoluído que ele. Foi levado dentro de uma cápsula, que nem nós temos aqui nossos foguetes, né? Chegando lá, ele foi preparado com um roupão para ficar lá e viu uma estrela mas estava se movendo muito devagar, né? Mas assim que ele ficou lá uns 8, 10 minutos observando, conversando e observando que ela demorou muito a sumir, né?
Chegou a um ponto que ele não enxergava, né, devido à distância, não enxergava mais. E ele ficou curioso e falou, puxa vida, o que era aquilo? Era um cometa? Não era. Não sei o que não é. Começou a botar um monte de pergunta. E o cara lá, o escritor dele, falou, não, era um cometa. Ele, pô, mas um cometa a gente só vê o risco no céu. Ele, lá na Terra. Você está num lugar onde as coisas estão numa frequência tão alta que o cometa é lento aqui. Olha só como é que é o negócio. Para a gente aqui é um piscar de olho, né? O cometa passa, né? Então, essa questão do tempo, nós, no nosso corpo físico, é uma referência. À medida que o espírito vai crescendo, evoluindo, essa referência vai mudando. Essa aqui acaba, já passa a ter outra referência. Outra referência. Até onde é essa referência, só Deus sabe. É essa questão da rapidez do pensamento que o espírito tanto responde aqui. Né? Então, um espírito desencarnado pode ir para São Paulo vendo a paisagem, volitando, que é o nome que dão, né? Aí o meu querido Marco Aurélio sempre fala que nem um super-homem, né? Pam, 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 né? Voando. Ele faz até a musiquinha do super-homem, né? Ou então pode ser que nem a Dina Eugênia, ela pisca num lugar, aparece no outro, não é assim? Ele brinca assim com a gente, quando a gente estava, né, estudando essa pergunta. Que o tempo para o espírito não existe conforme nós pensamos. Então, essa questão da emancipação da alma é interessante por isso. E mesmo encarnados, nós podemos ir a lugares que nós jamais íamos imaginar em tão pouco tempo. Ok? Alguma dúvida sobre esse assunto? Ninguém fala nada, gente? Para mim não tem dúvida nenhuma. Né? E isso aí é outra coisa que vai acontecer, é o seguinte, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso espírito vai, né, nós vamos evoluindo, nós, logicamente, quem sabe mais tem uma visão diferente. Tá? Quem cresce no intelectual tem uma visão diferente. E quando evolui, que também cresceu no moral, essa visão se torna mais, como é que se fala? Ela tem maior capacidade, né? Tem maior capacidade de ver as coisas, tá? Nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui, eu que estou falando no meu nível. Eu vou me deslocar, vou lá em Minas Gerais, na casa do meu pai, vou ver meu pai, abraçar meu pai. Mas se eu fosse mais evoluído, eu iria lá na casa do meu pai, mas ia ver tantas coisas que eu não vejo com o meu olhar atual, que seria assim de ficar, meu Deus do céu, tem outro mundo aqui, tem outro mundo aqui, tá? À medida que nós vamos crescendo, nós vamos vendo coisas que estão ao nosso redor que nós não tínhamos nem consciência, nem imaginávamos. A nossa visão se dilata, se amplia. Quem lê os livros mensageiros, o André Luiz Praix, né, sai em trabalho com o Aniceto, ele faz uma operação magnética na visão e ele começa a ter a visão tipo raio-x. Conseguir dilatar na visão dele para o raio-x. Logicamente, com o tempo, vai dilatando para mais frequências mais elevadas, mais rápidas, né? E então, esse espírito, quando reencarnar, o André Luiz, o Emmanuel, que está por aí, pô, o que eles vão ver fora do corpo não é brincadeira, não. É muito diferente da maioria de nós. Tá? Essa questão, a questão, assim, um ponto-chave também para essa questão do sonambulismo. Tá? Um espírito que tem uma evolução maior vê muito mais que nós vemos. Tá? É como entrar numa sala de aula mesmo. Só estou te vendo. Como entrar numa sala de aula mesmo. A pessoa, se entrar na sala errada de um curso mais adiantado, não vai entender nada. Tá? Fala, Viviane.
Viviane? Ô, Viviane, agora não está conseguindo nem falar. Está com o microfone aberto, mas não está falando. Bom, vou continuar, Viviane. Na hora que você conseguir falar, tá? A gente para, tá bom? Só está fazendo um barulhinho só. Alguém que comentou alguma coisa sobre isso? Bom, então vamos voltar para a nossa 436. Antônio, só mais uma perguntinha. Fala, eu vi uma palestra que eu escuto muito o Haroldo, né? Haroldo Dutra falando. Ele estava falando sobre os multiversos que nós temos, as várias dimensões. E ele falou que é igual, eu não sei se você viu o filme Doutor Estranho. Eu vi, mas não entendi que o som estava horrível. Tenho até vontade de ver de novo. Ah, tá. Esse e o último do Homem-Aranha, que ele fala que é igual ao multiverso, que nós temos várias dimensões espirituais. E para passar por elas seria como o filme Doutor Estranho é exatamente assim. Ele falou, vocês vejam que é exatamente assim. Eu vi. É essa parte do sonho, quando a gente aplica, quando nós estamos no ato do sonambulismo, seria mais ou menos isso? Nós passamos para outra dimensão, por exemplo, eu e meu irmão nos encontramos em outra dimensão ou não? Foi só... Sim. Só que não é bem outra dimensão, não. Nós vivemos mesmo, Não, preste bem atenção. Nós somos espíritos encarnados. Nós vivemos em duas dimensões. Tá? E o teu irmão também é encarnado, né? Também vive em duas dimensões. Agora, digamos que você sonhe com sua avó. Ela vive em outra dimensão, em uma dimensão. Estão me ouvindo? Estou. Estão me ouvindo? Eu estou. Tá? Eu também estou. Não, deu aqui conexão perdida. A internet. Bom, porque nós somos seres que vivemos em duas dimensões, nós encarnados. Os desencarnados vivem na dimensão deles. Quando nós vamos nos encontrar com desencarnados, nós estamos chegando à dimensão deles. Tá certo. Quando nós encontramos nós encarnados com nós encarnados, estamos na mesma dimensão, apesar que o espírito está em outra dimensão. Entendeu? Entendi. O espírito está em uma dimensão, o corpo em outra. Tá? Essa questão de multiverso foi o seguinte: lançaram a teoria do Big Bang. Né? Aquela que o universo começa a ver uma explosão, né? Dali, daquele ponto, começou a expansão, né? Aí descobriram através disso que a luz é curva, um monte de coisa, um monte de descoberta. Aí começou tudo. Mas, quando começou aquela física, hoje a física era mecânica quântica, que eles falam. Quando começaram, aquele pessoal lá do início, que eu não me lembro bem o nome deles, era o Bohr, né? Tinha uns 3 ou 4, né? Estou lembrando o nome deles, começaram a falar sobre isso, criou aquela polêmica com o Einstein, né? Não foi bem uma polêmica, mas o Einstein, pô, espera aí, vocês estão jogando muitas coisas incertas, assim, teoria da incerteza, digamos assim. E os físicos tentaram, de uma certa forma, conciliar essas duas teorias, teoria física quântica com a física normal aí do Einstein, né? Que tem um nome também, relativista, eu acho, né? E essa turma foi até com um matemático aí, nas décadas de 70, se eu não me engano. Ele pegou vários cálculos de físicos e matemáticos antigos e conseguiu falar, olha, só tem uma forma de conciliar. Isso é coisa que eu não entendo, que eu vi Quem Somos Nós, o nome do documentário, já até... Eu já vi, Então, lá está falando sobre isso. E esse matemático conseguiu conciliar as duas teorias da seguinte forma: tinha que haver, no mínimo, 5 universos para conciliar essas duas teorias. Aí depois já veio outro, já achou que tinha que ser mais universos. Então, a ciência descobriu
que não existe somente o universo, existe o multiverso, são vários universos, né? E cada um com suas características, etc. Tal, né? Isso é muito interessante para quem sabe comentar, isso é legal, né? Então, pela ciência, já está praticamente, né? Não vou falar fato comprovado, mas a teoria está aí, toda bem aceita, sobre a questão do multiverso. Não é nada demais. Né? Nós sabemos que tudo são dimensões, são frequências, não é isso? Acho que até nós encarnados vivemos em mundos diferentes, que as ideias são tão diferentes. Quando a gente pega lá um indígena e pega assim um cientista desse, meu Deus do céu, né? Querendo criticar o indígena, que está na faixa evolutiva dele. Ah, alguém quer falar algo? Tá bom, Consuelo? Entendi. Entendi, sim. Então é isso que o Haroldo Dutra deve ter falado, essa questão do multiversos, né? Elisa. Vamos lá. Pergunta 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está sua alma? Então, tudo começou nisso. A Elisa foi ver Faustão, dormiu e foi parar em Tóquio. Essa é a pergunta aí. Tudo começou aí, tá, gente? Quem chegou depois. A Elisa foi dormir e ela estava em dúvida. Se ela viu onde ela estava deitada lá no sofá, que dormiu, ou se o espírito foi lá em Tóquio mesmo. Mas vamos falar depois da resposta, é uma terceira opção. Vamos lá. Por que esta pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. É a pergunta 89 e 90. Tá? A alma vê porque ela se transporta, ela vai lá e vê. Não é o corpo físico. Mas há uma outra forma ainda que pode acontecer. Muitas vezes nós temos necessidade de algo, né? E nós não temos condições de ir lá. Então, o que fazem os espíritos? Os espíritos simplesmente fazem, tipo assim, digamos, uma projeção. Né? Faz uma projeção. Nos leva até onde nós podemos ver e volta lá uma projeção que nos mostra o que nós precisamos, a nossa necessidade de ver. Tá? Ainda há esses, né, que os espíritos podem muito bem fazer, né? Por exemplo, aquele livro que o seu Roberto, Memórias do Suicida. O rapaz queria vir na Terra, não é isso? Ver a família, né? O suicida, não é isso? E conta para a gente, Roberto, o que é que fizeram para os outros ver o que estava acontecendo? Eu me lembro, eu me lembro das consequências do que ele presenciou quando chegou aqui. Pois é, mas eles Os vendo... espíritos, deixa eu ver. Ligaram um telão, não é isso? Ligaram uma tela e ele viu na tela como se estivesse se projetando aonde ele queria ir. Isso. E aí mostrou ele sofrendo, vendo o filho na cadeia, né? A filha prostituta, isso. A mulher cafetina e essa coisa toda. Então, aqueles espíritos que estavam lá no... precisavam ver essa cena, ver essa necessidade. Mas, devido ao estado deles, foi mais fácil, em vez do espírito levá-los para assistir, trazer a imagem até eles. Então, nós podemos também dormir, o espírito sai do corpo, tá? Chegar a um determinado ponto que nós, né, não vamos conseguir passar, ser projetado para a gente imagens do que nós necessitamos ver, geralmente para o nosso aprendizado, né? Tá? Há essa opção também. Se a gente for procurar outros livros espíritos, deve ter várias outras, né, fatos que aconteceram a esse respeito. Alguma dúvida, gente? Não. Frank, Oi.
Fala, Sou Cláudia. eu. Então, só uma curiosidade. Toda vez que eu sonho, eu vejo as pessoas, mas sempre está de noite. E nessa outra dimensão, é sempre à noite? Lá? Não. Aí vem um monte de coisa que pode ser, Cláudia. De repente você sabe, mesmo inconsciente, você sabe que está dormindo, que é de noite. Pode ser isso. Entendeu? Pode ser que o lugar que você vá está escuro mesmo. Tem um monte de coisa que a gente não pode. Por isso que o André Luiz fala no livro Conto do Espírito o seguinte: não se impressione com seu sonho. Tá? É só o que o André Luiz nos aconselha. Oi? Essas percepções, essas visões também é de acordo com a nossa evolução, né? Uhum. A nossa evolução ajuda aquilo que vai aparecer para nós, aquilo que nós vamos presenciar, né? Cada um tem a evolução, o entendimento é de acordo com a nossa evolução. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Prima está calada. A Viviane saiu e não conseguiu voltar. Ela estava com dificuldade no som, né? Acho que ela saiu do celular para o computador, mas não deu certo. Vamos ver se ela volta. Tudo certo, gente? Vamos para outra pergunta? A 437. E ele vai responder. A pergunta, Kardec vai confirmar a resposta anterior aqui na 437, tá? Acho interessante isso, que ele fez a pergunta. Os espíritos, meu irmão, não leu Lacrar, não? No make-off é diferente, viu? Não leu lá, não? Está repetindo a mesma pergunta da 89, 90? Né? Aí ele vai confirmar na 3. Desmarquei. Tem uma frasezinha aqui do. A alma do sonâmbulo pode desprender-se do corpo com a facilidade que cabe à faculdade e vê as coisas à distância e de perto para o espírito, de certo que lá espiritual acabam as distâncias e desaparecem o grande e o pequeno, o embaixo e o em cima. Ou seja, a evolução amplia ou diminui distâncias, tamanho, essas coisas todas, né? É isso aí. É o que nós estamos, né, comentando. Não existe distância, porque não existe o tempo como nós o percebemos encarnados. Tá? O tempo pré-encarnado é o tempo pré-encarnado. Tá? A natureza, tá? Foi bolado tudo isso por quê? Para que nós nos aproveitássemos disso para a nossa evolução, né? Nosso crescimento. Alguém mais coloca alguma coisa? Então, quem está falando sou eu e o seu Roberto. Ainda bem que a gente fala, né? Ainda bem que a gente fala. Estou preocupado com isso. Ai. Vamos então para 437? Vamos. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Olha, quando eu li essa pergunta a primeira vez, eu ri muito. Porque quando eu era mais novo, que eu ia dormir na casa da minha tia, lá era tanta bagunça que a gente sentia tudo que acontecia durante a noite. Tá? Até beliscão a gente tomava lá, sentia tropeção. Aí eu vi essa pergunta e pensei, quer dizer, eu estava dormindo, mas sentia algumas coisas que aconteceu comigo, né? Algumas sensações. Bom, o interessante é isso, que a gente deita, dorme e é o que está falando aqui, sente, tem essas sensações, frio e calor. Aí eu pergunto, o espírito sente frio? O espírito? A pergunta é simples. Sente calor? Não. Hein? Eu acho que não. Não. Porque eu perdi, eu não me lembro, eu vi essa pergunta um dia desse, esqueci. O espírito não tem esse tipo de sensações. Tá?
Mas há uma diferença aí da emancipação da alma para o espírito livre. Há várias coisas que vão influenciar a alma. Vamos começar pela primeira. Está encarnado. Está ligado a um corpo físico. Quando a gente tem um sonho ruim, um pesadelo, que nós chamamos, estamos correndo, né? Caímos. Quando nós acordamos, né? Nós acordamos ofegantes, parece até que a gente estava lá mesmo, o corpo físico, tá? Com medo, olho arregalado, arrepiado, etc. Acho que todo mundo já passou algum tipo de sonho assim. Né? Está num lugar muito frio, o espírito, como está encarnado, a influência do corpo, tá? O espírito está encarnado, ele tem aquele famoso cordão fluídico, tá? Como ele ainda sente a influência do corpo, como ele está preso por o corpo desse cordão fluídico, as sensações que aparentemente ele tem, às vezes nem tem, mas é a influência da mente, chega ao corpo. Chega ao corpo. Tá? E o espírito que desencarna também de nível evolutivo inferior, ele sente tudo isso: fome, sede, né? Sono. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele falava que até a barba crescia, que ele fazia barba, raspava a barba. As sensações fisiológicas, querer ir ao banheiro, etc., querer tomar um banho, fome, tudo isso o André Luiz sentia. Tá? Ele desencarnado. Estava mais encarnado, não tinha mais um corpo físico. Tá? Porque o grau evolutivo dele naquele momento era esse. Ele não tinha a percepção da vida espiritual, não sabia. Né? Que não morreu, não acabou, continua tudo normal. Só muda como diz o próprio André Luiz no livro Sexo e Destino, né? Acabou o primeiro tempo, encarnado. Começou o segundo tempo, desencarnado. E esse joguinho aí só vai acabar o quê? Quando reencarna. Acaba o segundo tempo quando reencarna. Aí já é outra personalidade, outro corpo, etc. Né? Então, os espíritos, normalmente, sentem essa sensação porque elas estão condicionadas. E como nós também, a maioria de nós, não falo todos, estamos muito condicionados às sensações do corpo físico, quando o espírito vai em algum lugar, ele passa isso para a gente. Tá? Nós passamos isso para nós. Olha que coisa meio estranha de se falar, né? É essa Família, pergunta de pergunta. posso interromper? Pode. Posso interromper? Claro Eu que estou pode. atendendo, eu vou ter que sair porque eu estou atendendo o Dr. Marcos. Eu queria fazer um pedido ao seu Roberto. Seu Roberto, eu posso ligar para o senhor porque o Dr. Marcos quer falar diretamente consigo, Pode. tá? Eu Tá. vou sair aqui do Skype e vou te ligar, Tá legal. tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até Boa noite. sexta. Até sexta. Bom, então, voltando ao assunto, tá? Justamente essa ligação do espírito ao corpo físico que vai trazer todas essas sensações como se estivesse realmente acontecendo. Certo? Essa é a pergunta. Elisa, como eu vou sair um pouquinho, dá uma lida no milanês, no primeiro e segundo parágrafo, que é importante sobre isso que o Afrânio está falando. Para todo mundo tomar conhecimento, tá? Tá, Elisa? Pode ler. Elisa? Você está aí, Elisa? Estava lendo com o microfone fechado. Bom, isso está no livro Filosofia Espírita, do Miramês, pelo espírito João Maia Nunes, no volume 9. É o item 29, as sensações, que corresponde à pergunta 4, 3, 7 do Livro dos Espíritos.
Quando o sonâmbulo se acha em transe, o corpo reflete as sensações da alma, do modo que ela se encontra agindo no mundo dos espíritos. Isso é a prova de que ela está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico, cordão de prata ou fio-vida. São vários os sinônimos. Esse cordão de prata serve de canal para as sensações do espírito, quando esse se acha em viagem, observando o que mais lhe interessa na grande casa de Deus. A sua verdadeira função é manter a vida do corpo quando o espírito sai por instantes, pelo sono, no sonambulismo, em viagem astral ou êxtase. Os seres humanos ainda têm muito que estudar sobre esse laço que prende o espírito ao corpo, com todos os seus corpos-luz. Somente o tempo, a boa vontade dos homens e as bênçãos de Deus podem ir retirando o véu que encobre esses segredos da natureza divina e humana para a própria felicidade. Isso é a comprovação do que nós falamos aí há pouco, né? Esse cordão de prata, que é o que nos mantém ligados, tá? Ele só desliga geralmente no nosso, né? Ele que é desligado do espírito no nosso desencarne, né? E ele que leva e traz todas as sensações. Eu estava procurando aqui uma coisa, mas não estou achando, né? Então, aquilo que a Cláudia falou, eu vi essa pergunta um dia desses, até pensei, caramba, olha onde está a pergunta que eu queria ver, não estou achando. Eu posso ler só mais um pedacinho? Pode. Acho que vai esclarecer uma dúvida de muita gente. Fala. Observemos que quando sonhamos e depois que acordamos, temos sensações em compatibilidade com o sonho. É que quando se retorna ao corpo, essas sensações já se encontram vibrando no fardo físico, pois elas vieram na frente por irradiação da mente que as transmitiu. Com menos intensidade, quando acordado, pode-se observar o mesmo fenômeno. A mente é transmissora do que vê e ouve com exatidão para as fibras mais sensíveis do corpo de carne. Aquela questão, é tudo mental, tudo é mente. Por isso que Responde o livro... Hein? Responde aí muitas perguntas. Porque quando o André Luiz, né, o Alfredo, lá no livro do Mensagem, fala para o André Luiz, temos que desencarnar os nossos pensamentos. É isso aí. Que aqui está falando sobre a questão do sonambulismo. A gente vê isso acontecendo quando nós desencarnamos. A falta de educação espiritual, tá? A educação que eu falo é questão de saber que é espírito. Tá? A educação é espiritual. Essa coleção do André Luiz que nós estudamos se chama A Vida no Mundo Espiritual. É para nos ensinar a viver no mundo espiritual. Quer dizer, a gente já está fazendo aqui um Enem. Tá? E o que é pior, que a Jornada de Ângeles manda a gente pensar todo dia na morte, né, Elisa? Esse que é o grande problema. Essa questão, que a pergunta que eu falei, que a Cláudia perguntou sobre a questão do espírito, se ele sente, né? É a pergunta 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas, até mesmo o fogo, eles são acessíveis. Ou seja, nós, com o espírito, não tem sensação nenhuma de dor, de frio, de nada disso. É a pergunta 91, quem quiser dar uma olhada nela depois. Agora, essa questão também desse cordão de prata, que faz essa união do espírito com a matéria, tá? Ela tem uma perguntinha legal, que é a 368. Mas, Elisa, vamos ler a pergunta 367 sobre essa questão dessa ligação e o que vai acontecer com o espírito quando se liga. A 368 que vai responder. Mas vamos ler a 367 para a gente, tá, ter um entendimento legal. Vamos lá? Elisa, pergunta 367. Eu estava na 376, parecido. Então, só inverteu. A influência do organismo, né? Nós vamos ler na pergunta 367. Unindo seu corpo... Não, só uma coisinha, está lá, influência do organismo, né? O nome Isso. do capítulo, da parte do capítulo.
367. Unido-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unido-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, o espírito continua espírito, tá? Ele se unindo à matéria, ele não deixa de ser espírito. Tá? Vê essa questão aí que tá da pergunta 436. 436. Tá? Você emancipa e vai longe. Vai muito longe. Se for espírito evoluído, vai em outros mundos. Tá? A visão se dilata, vê coisas mínimas que nós não vemos. E assim por diante. Então, a matéria é matéria. Ela é um instrumento que se usa, que se utiliza o espírito. Mas ele encarna, faz essa ligação, tá? Mas continua espírito. Mas a 468, olha só o que é que vai perguntar. Após essa união. Peraí, deixa eu É voltar. 368, desculpe. 368. Tá Aí fazendo... continuando, Elise. Tá bom, mas você falou 468. Não, eu falei, vamos ler a 367 e a 368. Ah, peraí, agora deixa eu achar 368. 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Aí, a pergunta que Kardec faz agora é essa. Depois que nós reencarnamos, que o espírito se une com o corpo, nós, né, temos liberdade plena de nossas faculdades, que é isso que está falando lá no sonambulismo, sobre essa liberdade de espírito. Daí já vai para a pergunta 437. 437, né, Alice? Nós estamos lendo? 437, que está perguntando por que o negócio de sentir frio, calor, etc. Tá? Vamos ler agora. A resposta? Resposta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, veja bem, nós reencarnamos, tá? Nós continuamos espíritos, né? Continuamos com nossos atributos da natureza espiritual. Mas a matéria, pelo que está falando aqui, ela já enfraquece essa plena liberdade de espírito. Agora, a letra A, que é o, né, que mais nos interessa aqui. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito. Como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? Não. Então, a pergunta é simplesmente essa. Então, essa matéria, ela é um obstáculo. Como ele faz uma comparação, com o Kardec de vez em quando usa de analogia, como o vidro opaco também, né, impede a entrada da luz, né? É o que responde os espíritos aí. Pode responder. Como um vidro opaco. Lê a observação de Kardec, Elisa. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Certo. Então, veja bem, nós encarnados estamos muito presos ao corpo físico. É o que está falando aí. Então, aquilo que nós temos, a nossa plenitude de vida espiritual, ela fica muito, tá? Como é que pode ser uma palavra? Assim, presa, muito amarrada. Fica tolhida, ela fica tolhida de todos esses movimentos, de todos esses sentimentos, de todas essas coisas. Exatamente. E o que acontece dentro disso aí, tá? Quando o espírito está passeando, está emancipado da alma, no sonambulismo, no êxtase, seja quem for, a influência da matéria, do corpo físico, ela, não em todos os espíritos, estamos falando pela maioria, ela é muito forte. Ela é muito forte, porque a maioria de nós não se acha espírito. Se acha isso aqui, matéria.
Como nós temos essa dificuldade de nos entender como espírito, nosso pensamento, nossa mente está presa a isso, é a pergunta que Kardec está fazendo aos espíritos. Sente frio? Sente calor? Né? A questão né? Por mais distante que esteja a alma, né? Vem a questão do cordão fluídico que passa essa sensação, mas a sensação é porque a mente está presa àquele corpo, totalmente presa. Acredito que espíritos bem evoluídos não têm essas sensações que nós temos. Falo nós, está se portando a meu nível, tá bom? De repente alguém também não sente mais nada, né? É o que a Elisa leu nesse segundo parágrafo do Miramês. Os seres humanos ainda têm muito que estudar sobre esse laço. Nós ainda temos muito que estudar sobre isso. O laço que prende o espírito ao corpo com todos os seus corpos de luz, né? Ainda temos muito que aprender sobre isso. Bom, muitos de nós espíritas já ainda falamos, porque o meu espírito, eu sou um espírito. E o corpo não é meu também, não. A gente fala meu corpo. Claro, o corpo é, claro que não. O corpo é emprestado. É emprestado. Tá? Aquela parábola do mordomo infiel, tá? Tá lá em Lucas capítulo 15. Exatamente. É emprestado e nós não cuidamos do empréstimo. Não cuidamos nada do empréstimo. Mas como o Senhor lá é misericordioso, lá naquela parábola, é com a gente também. Mas nós não fazemos o que aquele mordomo fez, né? É isso que a gente tem que aprender, a gente tem que estudar muito sobre isso e pensar muito sobre isso. Né? Porque estamos errados e continuamos errados e o pensamento... Exatamente. A gente vai aprendendo. Vai. Elisa, alguém quer falar mais alguma coisa? Só eu e o senhor Roberto estão falando. Só nós dois. Então eu vou falar, Frânio. Claro. Olha só, Frânio, no mundo que nós estamos passando atualmente, essa turbulência, essa reviravolta toda, você não acha que fica muito difícil, principalmente para outras religiões, e mesmo que seja uma religião cristã, ter um pensamento, ter uma evolução, assim, não digo evolução, eu quero dizer ter pensamentos que te façam apurar mais o teu espírito, né, para chegar a esse ponto que você falou, né, da gente não se preocupar quando desencarnar, que tem que fazer a barba, que tem que pentear o cabelo, que tem que tomar banho, que tem que ir ao banheiro, porque essa apuração do nosso espírito, eu acho que atualmente essa evolução está cada vez nessa turbulência toda que a gente está vivendo, parece que, né, tudo guerras que podem sair, doença, assassinatos, e tudo isso fica muito difícil para o espírito se apurar no meio disso tudo. Eu não sei que não estou falando de espíritos mais evoluídos que estão no segundo grau maior. Eu estou falando de espírito assim, como eu. Nós. Estou falando de espírito normal. Estou falando de espírito normal. Jesus tem uma frase no Sermão 24, Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, desculpe, o Sermão 24, capítulo 24 de Mateus, e no final daquele sermão ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele aconselha quem estiver no telhado não descer, tem um monte de conselho que ele vai dando. Também. Nós estamos vendo muita turbulência. Vai influenciar a gente, com certeza influencia, não influencia. Mas nós temos que sempre pensar como espírito, com todas as dificuldades. A gente não pode acompanhar a onda. Está falando agora que dá o tanque, da Ucrânia e tal. Se a gente ficar naquela expectativa, vai ter guerra ou não vai? Não, vamos pensar como isso, vamos rezar para que não tenha. A gente tem que começar a dar um jeito de viver isso se desligando disso e pedindo para o melhor disso.
A turbulência é essa. Então, nós temos que perseverar até o fim. Temos que lutar. Não é somente, né, as imperfeições que nós vemos por dentro, nossa, né? As que nós vemos de fora, nós também temos que orar por eles, né? Por toda essa turma aí. Né? Hoje eu vi uma reportagem maluca, o cara falando, olha, peste, guerra, talvez não seja o grande problema. O grande problema talvez seja o aquecimento global que vai influenciar nas plantações e não vai ver comida para o mundo. Então eu pensei, meu Deus, já apareceu mais um com mais uma coisa negativa. Né? Ele, em vez de guardar o pensamento dele para ele e orar para que não aconteça nada disso. Ah, mas aí tem que ser uma pessoa muito evoluída, né, Frane? Tá? Principalmente quem tem acesso à mídia gosta de aparecer, né? Aí. Pois é. Mas aí a gente tem que pensar sempre da seguinte forma: eu sou espírito, a morte não existe. O que tiver que passar, eu vou ter que passar, não tem jeito. Né? Temos a consciência que nós vivemos numa bolha e que o que a gente pensar aqui no Brasil vai favorecer ou desfavorecer o japonês, o chinês. É isso que nós temos que pensar. Nós somos espíritas. Somos. Nós já, pelo fato de nós estarmos estudando, acreditar na reencarnação, nós somos espíritas. Se nós somos espíritas, nós temos que acreditar que, através do pensamento, a gente consegue mudar. Agora, aqueles que não são, né? Agora, nós que somos, temos que pensar nisso. Mas, olha só, eu botei uma mensagenzinha de novo do Inácio Ferreira, que ele fala que em nosso lar tem mais evangélicos, católicos e ateus do que espíritas. Olha só o que o Inácio Ferreira está falando. Tá? Que tiveram mais fé, digamos assim. Tá? Uma fé sem razão, porque a fé com razão é a fé raciocinada. Né? E conseguiram chegar lá. E nós estamos tendo dificuldade de chegar lá. Essa é a grande realidade. Mas, Elisa, não vai dar tempo de ler a resposta, não, né? Ah, não, são 8h35, 84. No meu é 8h31. Então, a gente vai dar uma paradinha por aqui, tá? E semana que vem a gente relê a pergunta e a resposta, vê a 458 e, pelo jeito, vamos entrar no êxtase também, né? E essa pergunta já praticamente está toda feita, né? Mas tudo bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Consuelo, quer falar mais alguma coisa? Vai orar hoje? Não, falei muito. Tem que orar. Muito. Ah, mas difícil. eu oro todo dia. Ora mesmo. Ora. Eu também. Acho que estou orando pouco também, viu? Essa é a verdade. Ah, isso é verdade. Eu estou orando pouco. Mas alguém quer falar alguma coisa? Viviane, consegue falar agora, Viviane? Você foi, voltou, foi, voltou. Ah, está sem som. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu desisti de falar. Aí ainda está. Fala aí alguma coisa aí. Parece que melhorou um pouquinho. Não, eu desisti de falar. Está dando eco, né? Bom, está dando eco. A dona Lourdes, mais alguém? Eu não estou vendo todo mundo que está aí, não. Só estou vendo o seu Roberto, a Viviane. Cláudia, está aí? Está tudo bem? Estou aqui, está tudo bem, graças a Deus. Eu estou entendendo tudo. Beleza. Tá tudo bem, seu Roberto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não... Não, quero não. Estou tranquilo. Sexta-feira é o que, seu Roberto? No mundo maior. No mundo maior. Mundo maior, tá? Eu pensei que já era Paulo Estevam de novo, fiquei triste agora. Não, mundo maior é bom também. Então, gente, a propaganda é sexta-feira no mundo maior. Oi? Pensei que no mundo maior tivesse terminado. Não, capítulo 6 ainda. Muito. Falta muito. Esse mundo maior vai crescer mais ainda. Tanto que falta. Bom, gente, é isso aí, tá? Então... Desliga a gravação, Afrânio. Quem fez a prece hoje